Olá pessoal, é um prazer estar com vocês para darmos início a uma série de estudos sobre o Iluminismo. Iremos ver quais os principais conceitos e características desse grande movimento do século XVIII. E começando aqui com uma das falas de uma das autoras brasileiras mais reconhecidas no meio da historiografia, que é a Joelza Esté Domingues. Ela fala que o Iluminismo foi um movimento de ideias desenvolvido essencialmente no século XVIII e que acabou levando ao fim do antigo regime e aos movimentos da independência das colônias na América. Então, o que é que acontece? Nós iremos ver que o Iluminismo ele é um movimento, foi um movimento de ideias, foi um movimento ideológico que publicou vários artigos e que desmoronou, de certa forma, um antigo regime, né? Que nós vamos ver as características desse antigo regime que regia as sociedades no século XVIII ali na Europa. Então, para nós termos uma ideia do que era o antigo regime, pois sem essa noção do que era o antigo regime, nós também não poderíamos saber o que foi o Iluminismo. Porque, para entendermos a história, nós temos de entrar dentro do contexto histórico daquela época. Então, a sociedade europeia, no século XVIII, ela vivia sob o regime, o antigo regime, que era nada mais nada menos que o período de domínio do absolutismo monárquico, da sociedade estamental e da economia mercantilista. Foi chamado pelos historiadores de antigo regime e vigorou na Europa entre os séculos XVI e XVIII. Então, esse antigo regime ele tinha algumas características. Dentre estas características estava o absolutismo, sustentado pela teoria do direito divino dos reis. O que era o absolutismo? Era quando o monarca, o governante daquele país, daquela região, ele governava sem leis que o restringisse, sem leis que limitasse o seu poder. O seu poder era absoluto, e a isso foi dado o nome de absolutismo. Também, dentre as características que permeiam o antigo regime, estava o Estado mercantilista, que é o poder do rei que se estendia às atividades econômicas do reino. Era a chamada economia mercantilista, caracterizada pelo intervencionismo e o protecionismo, ou seja, o cidadão comum ele não tinha o seu direito, a sua liberdade econômica de negociar, e sim o Estado era incumbido desta missão, deixando apenas uma parte muito limitada para os cidadãos. E a sociedade também é outra característica. A sociedade daquela época ela era estamental. A sociedade europeia vivia sem direitos e sobre a qual recaía altos impostos. Não havia chance do indivíduo ascender socialmente, pois sua situação, dependia de seu nascimento. A sociedade estamental era um regime, uma teoria em que eles acreditavam que as famílias estavam separadas por estamentos e jamais uma família rica poderia se misturar com a família pobre. Deste modo, aqueles que nasciam pobres morriam pobres. Eles não tinham como subir, na escala social. E também aqueles que nasciam ricos morriam ricos. Ou seja, não existia a chamada, como conhecemos hoje, mobilidade social. As classes eram no estamento de maneira fixada. Se você nascesse numa família rica, você morreria rico. Se nascesse numa família pobre, morreria pobre. Então, esta sociedade, este antigo regime, ele é sustentado por esta estrutura aqui. Vamos ver um pouco da estrutura do antigo regime. Olha só, sociedade desigual, Obviamente, era uma sociedade desigual. Existiam os privilegiados, que eram quem? A nobreza e o alto clero, Estavam no topo ali da pirâmide social. Logo após aqui, nós iremos ver isso. Depois nós tínhamos ali os não privilegiados, que eram os burgueses. Ainda os burgueses nesse tempo não eram privilegiados. Depois nós iremos ver que a burguesia vai também ascender, vai ter o seu lugar na sociedade, mas até aqui ela estava entre a classe dos não privilegiados.
E aí existia também os camponeses e trabalhadores urbanos. O absolutismo monárquico ele era sustentado pelo poder absoluto do rei, né, um regime que não deixava nenhuma chance, né, de democracia, jamais. Também existiam os súditos, que também eram pessoas sem direitos, e o rei que tinha poder divino. Ou seja, a teoria do poder divino do rei, ele facilitava, né, o absolutismo de maneira drástica. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que o rei tinha poderes divinos, então foi dado a ele o poder de Deus. Então não adiantava questionar, não adiantava ninguém tentar criticar para melhorar a situação social, política daquela época. A economia era mercantilista, intervencionismo, protecionismo, né? Eram dois fatores que a economia mercantilista traz, a forte atuação do Estado, as restrições ao comércio e à produção, o colonialismo do monopólio, né? E o controle de preços. Então nós vemos aí uma atuação bastante bárbara do Estado, deixando as pessoas sem liberdade econômica e liberdade social. Mas o que de fato foi o iluminismo, né? Aí nós iremos ter só um momento aqui para voltarmos o slide. Nós iremos ter aqui essa configuração do que era o iluminismo, ou do que foi o iluminismo. Em meados do século XVIII, uma nova visão de mundo difundiu-se entre intelectuais, burgueses e nobres, dando origem ao movimento filosófico chamado Ilustração ou Iluminismo. Então, na realidade, o iluminismo ele é uma mudança da visão do mundo, né? As pessoas que eram acostumadas a viver debaixo daquela égide, daquela maneira escravista de se pensar, elas agora eram chamadas a pensar diferente. O conceito criado pelo filósofo Immanuel Kant em 1784 referia-se à ideia de trazer luz, de iluminar a mente, isto é, as ideias dos indivíduos. Então, a palavra iluminismo vem de iluminar, de trazer luz àquilo que está escuro, né? Então, o que vai significar isso? A escuridão significa a ignorância do ser humano. Então, o iluminismo ele vem para lançar luz sobre essa ignorância e libertar do pensamento retrógrado aquela sociedade. Principais pensadores e suas teorias. Em outra aula, nós iremos abordar cada um destes teóricos do iluminismo, mas iremos ver apenas superficialmente o que cada um defendia. Então, um deles, John Locke, ele defendia o liberalismo político. O Voltaire, ele defendia a liberdade de expressão e tolerância. Montesquieu, ele defendia a autonomia dos poderes. Rousseau, ele falou muito sobre o contrato social, né? Adam Smith, ele defendia a liberdade econômica. Estes são alguns dos teóricos iluministas, que mais tarde nós iremos ver melhor cada um deles. Então, as características principais do iluminismo para que nós possamos ter uma noção do que realmente era o iluminismo. O iluminismo ele valorizava primordialmente a razão, né? Por quê? Porque as pessoas daquela época elas estavam muito presas somente ao pensamento religioso. E o pensamento religioso daquela época, né, não era um pensamento que levava as pessoas a refletir sobre si. Não se valorizava o ser humano, né? Apenas se valorizava a ideia do divino. Então, e a ideia do divino estava representada na pessoa do rei, na pessoa do clero. Isso era muito difícil, porque o humano era desvalorizado. Então, olha só, as pessoas não tinham esta visão, né, da importância do humano. Então, a valorização da razão, ao invés de somente a valorização da fé, levou os iluministas a ter a conscientização e levantar, consequentemente, alguns questionamentos. Então, a valorização do questionamento, da investigação
e a experiência como forma de conhecimento tanto da natureza quanto da sociedade política ou econômica. Então, deixou-se de se valorizar apenas a questão da fé e passou a ser valorizada a questão do experimento, né? A questão da prova, a questão científica. Crença nas leis naturais, normas da natureza que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento humano e na sociedade e na natureza. Então, alguns filósofos nós vamos ver que eles formularam suas teorias de acordo com a natureza, tanto natureza inanimada como a natureza homem, né? Eles passaram a valorizar o ser humano. Crença nos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à vida, à liberdade, à posse de bens de bens materiais. Essa teoria ela era principalmente defendida por John Locke, né? Ele defendia que todo homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade, né? Então, crítica ao absolutismo, ao mercantilismo e aos privilégios da nobreza e do clero. Então, nós vemos que a sociedade ela era pautada, né, na égide dessas instituições, do clero e da nobreza. E aí o que é que vai acontecer? A partir do iluminismo nós iremos ter o questionamento, né, desses privilegiados. Por que essas pessoas deveriam ser tão privilegiadas além de outras pessoas, né? Então veja só, defesa da liberdade política e econômica e da igualdade de todos perante a lei. Então é daí que vem, através do iluminismo, ele vai ser responsável por um grande movimento do século XVIII, que é a Revolução Francesa, que ela acontece precisamente em 1789, e ela prega exatamente isso, né? A igualdade, liberdade e fraternidade. Então, que vocês possam curtir, que vocês possam entrar aí nos comentários do canal História Interativa. Muito obrigado e vamos a estudos subsequentes nessa sequência que estamos iniciando nessa aula. Muito obrigado.